Boa noite, portugueses. Olho de novo convosco, outra vez, neste domingo à noite, Sr. António Borba, filho da minha mãe, estas caras bonitas que vocês têm à vossa frente, para refletirmos juntos sobre a Palavra de Deus. Hoje, domingo, festa do Santíssimo Corpo de Deus, festa do Espírito Santo em Tular. É interessante que andámos aqui a refletir já há 2 domingos atrás, Sr. António, e tudo isto à volta de sempre de Deus, mas penso que a Igreja teve um espírito lúcido, inteligente, ao pôr no fim, no remate de todo este mistério que anda à volta dos acontecimentos de Jesus Cristo, celebrados, feitos de memória na Eucaristia. A Igreja acho que foi inteligente pôr no fim a festa do Santíssimo Corpo de Deus, porque tudo isto tem que ser alimentado, e alimentado por aquele que se fez pão, que se fez palavra, que se fez espírito, etc. De maneira que ao fim da Quaresma, da Páscoa, depois Pentecostes, depois a Santíssima Trindade, a totalidade, mas para que nós vivamos e celebremos tudo isto, há um pão descido do céu que nos alimenta, não é? Domingo passado, o Sr. Padre Marta falava da Igreja de Turlock, Nossa Senhora da Assunção, e eu tenho belas recordações da festa do corpo e sangue de Cristo, porque por muitos anos fazia-se muitos tapetes e nós íamos apanhar flores, nós pintávamos farelos e fazíamos grandes tapetes para a procissão do corpo de Cristo. E na verdade é uma coisa digna, porque se vamos sair para a rua com o Santíssimo Sacramento, deve-se-lhe dar a devida dignidade. Sim. E ainda se faz essa procissão, mas talvez não já com tanto esplendor quando nós fazíamos, quando tínhamos mais energia, quando éramos mais jovens. Mas era uma alegria ir apanhar flores de manhã cedo e depois pintar o farelo e fazer as formas e fazer os tapetes. Fazer aquele tapete, de facto, eu assisti, é interessante, em Turlock nunca assisti, mas assisti em Espanha, quando estava a estudar em Espanha. Tem uma cidadezinha em Tarragona, fazem a festa do Santíssimo Corpo de Deus, muito grande, coisa louca, mas com um andor tremendamente grande, etc. Mas tem uns tapetes de flores nesse jeito, mas são as ruas da cidade, onde a procissão dá uma volta enormíssima, tudo com rigor, com muita arte, que a arte foi sempre, as flores, a música, foi sempre uma expressão humana do amor a Deus, do amor a Cristo, não é? Vamos à festa do Corpo de Deus, tão bonita como nos seus textos, e nós acreditamos sempre, é um dia muito forte para fazermos o nosso ato de fé sobre a presença real de Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Nós não podemos viver estas coisas assim no ar. São momentos, são festividades, e penso que é essa a pedagogia da Igreja, são atividades, festas, para se tornarem oportunidade, uma ocasião belíssima para aprofundarmos a nossa fé na presença real do corpo e sangue de Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Desculpem lá este sermão, mas vamos ler a primeira leitura deste domingo. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: Recorda-te de todo o caminho que o Senhor teu Deus te fez percorrer durante 40 anos no deserto, para te atribular e pôr à prova, a fim de conhecer o íntimo do teu coração e verificar se guardarias ou não os seus mandamentos.
Atribulou-te e fez-te passar fome, mas deu-te a comer o maná que não conhecias, nem teus pais haviam conhecido, para te fazer compreender que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não te esqueças do Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa de escravidão, e te conduziu através do imenso e temível deserto, entre serpentes e venenosas e escorpiões, terreno árido e sem águas. Foi ele quem, da rocha dura, fez nascer água para ti, e no deserto te deu a comer o maná que teus pais não tinham conhecido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. António, há uma coisa, evidentemente, os padres, e eu incluo-me neles, o padre é um instrumento da Igreja, para não dizer é um funcionário, mas posso dizê-lo, só que ponho entre aspas essa palavra. O padre é um funcionário, tem uma função na Igreja. E como funcionário na Igreja, e que exerce uma função, tem uma pregação a fazer, tem um testemunho a dar, tem um ensinamento a manter, tem um alimento a dar ao seu povo, etc. Mas também tem a sua caminhada de fé, também tem a sua maneira de ver. E há uma coisa que eu sempre gosto, para mim, dá-me resultado. Gosto na minha maneira de viver estas coisas. E vou lá atrás à Bíblia, lá para os primeiros livros do Gênesis, e vejo Deus criou o homem e dá-lhe com um empurrão de vida, agora anda, cresce, caminha, cresce, multiplica-te, mas cresce também como pessoa. E se nós olharmos a história, de facto vemos essa evolução, o homem, a pessoa humana, a humanidade, e também na religião, no pensamento crente, na maneira de expressar a fé, a gente também vê esta evolução. E chegámos a Moisés, já passando por outros patriarcas, outros profetas e tal, chega-se a Moisés, há uma síntese. Moisés faz uma síntese e este diálogo desta primeira leitura já estamos muito longe do homem, do nosso velho Adão, não é? Já estamos muito longe, mas o texto reflete isso mesmo. Fizeste uma caminhada. Deus foi contigo, mas posto à prova, passaste por isto, por aquilo, por aquilo outro. Também sentiste fome. Deus deu-te o maná, etc, etc. Mais tarde, vem nesta evolução da pessoa humana, nesta evolução da própria expressão religiosa, na própria expressão do culto, na própria necessidade. O homem também vai ganhando, penso eu, novas necessidades, talvez de outros pães. E o homem, no seu crescimento, no seu andar ao longo da história, chega a perceber outras necessidades para as quais necessita de outro pão. E, de facto, temos Deus a perceber, a dar-lhe amorosamente o maná no deserto, mais isto e mais aquilo, mas mais tarde dá-lhes um outro pão, que é Jesus Cristo. Que é o seu corpo e o seu sangue. Toda a sua pessoa. E é interessante se nós formos ver a passagem do Evangelho em que Jesus diz: isto é o meu corpo, tomai e comei, isto é o meu sangue, tomai e bebei. Aquela multidão que estava à sua volta começaram a sair. Não estavam a perceber nada. Nós não, isso é muito demais, nós não compreendemos, não pode ser. E Jesus, afinal de contas, vira-se para o grupo mais pequenino e então diz: e vocês? Também se querem ir embora? Até há um padre americano que diz que quando Jesus disse tomai e comei, que a palavra que ele usou, não me lembro bem a palavra
O padre americano. O padre americano disse, mas não lembro bem qual a palavra, mas que ele usou ainda uma palavra mais forte para dizer mastigai. Quer dizer, não era para... Ele não mediu as palavras. Ele disse, isto é o meu corpo, é o meu sangue, comei e bebei. Não mediu as palavras. Uma coisa muito difícil. Se nós fôssemos ao Evangelho para voltarmos aqui... Vamos, quer? Digo o Evangelho? Sim. Porque... Está tudo ligado. Está bem. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer este pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: Como pode ele dar-nos a sua carne a comer? Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E é bonito quando ouvimos estas coisas todas, nós dizermos isso mesmo, é palavra de salvação. Porque isto é pão de vida, é pão para a vida eterna. Este anúncio, este ensinamento, esta afirmação de Jesus Cristo tem que ser mesmo palavra de salvação. E nós que acreditamos nisto como palavra de salvação, temos que dizer mesmo glória a vós, Senhor, não é? Porque isto chegou até nós. Indo um bocadinho, António, àquela minha ideia da evolução, os homens no deserto. E os homens no deserto também é os homens num determinado tempo da história. Ainda não tinham percebido nada que é possível uma vida eterna. Ainda não tinham percebido nada que é possível ter fome de outro pão. Tinham percebido que há um pão para a barriga que é fortemente necessário. Nós temos que fazer um intervalo e vamos cortar, mas já voltamos. Nós prometemos e voltamos e seguiremos um bocadinho esta reflexão. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Como prometemos, Sr. António Borba e este filho da minha mãe, estávamos a falar sobre as leituras deste domingo, dia, festa do Corpo de Deus, e estávamos precisamente, acabámos de ler o Evangelho e estávamos a tentar refletir nele. Eu estava a pôr aqui uma espécie de pergunta, não era mais pergunta, não estou a fazer nenhuma pergunta, estava a comunicar a minha fé, a minha maneira de... E gosto de fazer estes programas também mostrando a nossa fé. Olha, é um testemunho, eu creio assim, ou eu vejo assim, ou eu entendo assim. E estava a dizer que vejam a evolução do homem, a evolução da pessoa. Chega a um ponto da história dos homens, a pessoa humana, na sua capacidade, ainda não percebe muito
de coisas mais além, teve que crescer para chegar aqui. Teve que passar pelo deserto, mais isto e mais aquilo, e aí experimentou o tal pão do maná, etc, etc. Mas chega a um ponto de compreensão de si mesmo e da vida, e do mistério da vida, etc. Também entende já o valor de tantas outras coisas e é capaz de perceber que nem só de pão vive o homem. Se calhar lá o nosso velho Adão, se calhar dá-me pão e chega, não é? Não, era capaz de não ter grandes outras necessidades ou de senti-las, mas na sua evolução, no seu crescimento, a pessoa humana é capaz de chegar a um ponto, bem, só o pão não chega. E Jesus Cristo afirma isso mesmo, não, nem só de pão vive o homem. Há mais alguma coisa, porque também há uma outra vida. Penso que a humanidade no tempo de Jesus Cristo, e São Paulo chama a isso mesmo, no fim dos tempos, chegou à plenitude dos tempos, o homem é capaz de tragar isto, é capaz de tragar esta linguagem. Quem come o meu corpo e quem bebe o meu sangue tem vida e tem vida eterna. Mas, António, eu penso que os judeus, humanamente falando, não nos deve escandalizar muito que eles tenham tido aquela reação, porque eu, se me pusesse na pele deles, ao ouvir aquilo pela primeira vez, tenho que comer a sua carne, beber o seu sangue. Isto não se vai assim à primeira, não é? Pois, e nós às vezes pensamos, se eu tivesse vivido no tempo de Cristo, então eu acreditava e tinha mais fé. Mas acho que o que o Sr. Padre Marta disse agora faz muito sentido. Na verdade, eles ouvem este homem dizer, comem a minha carne e comem o meu sangue. Eu acho que até nós temos um grande benefício em vivermos hoje onde vivemos, porque temos toda esta perspectiva de 2000 anos. Temos a Bíblia, temos a tradição que é tão rica, que nos faz compreender estas palavras, esta linguagem de Cristo. E uma coisa que eu gosto muito é que, não sei se foi Santo Agostinho, alguém disse que quando nós tomamos o corpo e o sangue de Cristo, esse Cristo não se torna em nós é que nos tornamos em Cristo. Portanto, Cristo é que nos assimila, nós não nos assimilhamos Cristo, Cristo é que nos assimila, portanto, nós tornamos-nos em Cristo. E se nós, ao recebermos o corpo e o sangue de Cristo, então nos tornamos como Cristo, acho que isso que tem de ter uma projeção, um resultado na nossa vida. Como é que nós, então, vamos tratar os nossos irmãos? Como é que vamos tratar os outros? Porque agora nós estamos cheios da presença de Cristo dentro de nós. Acho que ao tomarmos o corpo e o sangue de Cristo, isso nos leva a uma intimidade com Cristo que nós às vezes não pensamos bem. E vamos à comunhão e ficamos a pensar, fui lá, tomei isto e às vezes tenho pena, mas vejo pessoas que vão à comunhão, tomam a comunhão e vêm para trás como se tivessem ido receber um bocado de pão que não tem sentido nenhum ou que não tem significado nenhum. Acho que nós, ao recebermos o corpo de Cristo, nos devíamos interiorizar, devíamos pensar bem como o que é que nós recebermos e depois pensarmos, e afinal de contas, qual é o resultado deste pão vivo que eu recebi na minha vida, na minha relação para com os outros. E então, bendito esse pão que nos leva a ser capazes de sermos melhores, nos leva a sermos capazes de travar os nossos instintos ou a nossa natureza ainda decaída. Deixei a dizer também, nesta linguagem, de facto nós fomos beneficiados realmente porque temos uma tradição tremenda, 20 séculos, de vivência destas coisas, da explicação, de testemunhos que a própria Igreja foi dada e tantos homens ao longo destes tempos, que nos leva a uma fé muito mais facilitada, eu penso. Mas de qualquer maneira também creio que também é uma linguagem a Cristo. Eu percebo que Cristo estava dizendo aos seus, comer a minha carne e beber o meu sangue, e se não o fizerdes, não tereis vida em vós. Cristo está a perceber a totalidade da vida.
do mistério todo da vida. E está a perceber perfeitamente bem a longitude da vida, é essa vida que não acaba, mesmo que se morra, essa vida infinita com Deus. Por outro lado, também se entende a si mesmo, para isso tens de comer a minha carne, tens de comer o meu sangue, porque creio que comer a sua carne, o sangue e a carne de uma pessoa, naquele tempo, na mente daquele tempo, na mentalidade, era a pessoa toda. A pessoa sem sangue, pois não, sem o sangue não há vida, não há pessoa. Comer a sua carne e beber o seu sangue é comer também, é alimentar-se, fazer disto, é também juntar os sentimentos de Jesus Cristo, a vontade de Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus Cristo, toda a sua pregação, abarca toda a sua pessoa, o que ele disse, o que ele quer, o seu projeto, as suas promessas, etc. Então, quem come realmente Cristo está a comer também as suas ideias, está a comer também a sua pregação, está a comer os seus valores, está a comer aquilo que ele promete e, portanto, aí vem a esperança que talvez alcancemos aquilo. E eu acho que há uma outra implicação também que é muito importante. Portanto, nós, ao tomarmos o corpo e o sangue de Cristo, criamos uma grande intimidade com Cristo e, ao mesmo tempo, também os outros tornam-se sacrários vivos, não é? Nós acreditamos, sim. Deus disse, vós sois templos de Deus. Portanto, o respeito que nós temos pelo sacrário, acho que esse respeito se deve também transmitir aos outros seres humanos que são sacrários vivos. E às vezes nós temos à nossa volta pessoas que nos irritam, pessoas para quem não temos paciência. A nós, se nos lembrássemos, mas afinal de contas, esta pessoa que me irrita, me faz zangar, é um sacrário vivo. E eu devo ter o mesmo respeito para com este indivíduo que tenho perante o sacrário onde Deus está presente. Esse é um dado tremendamente forte da nossa fé e é um dado tremendamente difícil de muitos de nós estragarmos ainda. É muito fácil, às vezes eu digo isso mesmo também à nossa gente, é muito fácil estar-se ali junto do sacrário como quem está num cantinho. E é muito fácil amar Deus Nosso Senhor. E é muito fácil estar ali numa emoção muito ligada a Ele. Mas vê-lo na pessoa que o irrita, vê-lo no velhote, vê-lo na pessoa doente, vê-lo na pessoa tal, vê-lo na pessoa até que nos ofende, vê-lo na pessoa que nos feriu alguma vez. Isto só para dizer a montanha que nós ainda temos que percorrer, que subir para chegar a esse patamar da fé, não é? Pois. Sermos capazes de olhar o outro como um sacrário vivo ou como um verdadeiro filho de Deus. E, de facto, Deus, pela leitura que fazemos destas coisas, Deus não gosta mesmo nada que nós demos pontapés nos seus filhos, não é? Pelo contrário, tudo aquilo que fizermos de bem, ao mais pequenino que seja, é a Ele que se faz, não é? Festa do corpo de Deus. Disse-me há bocadinho que em Turlock chegavam a fazer estas procissões e tal. Infelizmente, também aquela ideia do feriado do corpo de Deus, do dia santificado, que era um dia tão forte, esta perda cultural ou esta não colaboração das nações, daqueles que nos governam, esta perda deste feriado também feriu um bocadinho estas tradições. E ainda se faz a procissão, o que eu estava a dizer é ao domingo agora. É o domingo, exatamente. Quando eu era jovem, pois, nós tínhamos havia um grupo de jovens que tinham bastante energia e ainda hoje existem da mesma maneira. Talvez eu estou a falar mais da minha experiência pessoal do que da experiência comunitária. É isso que quero dizer. Dava gosto fazer aquilo. Dava gosto de levantar de manhã cedo e ir fazer isso. Eu recordo, ainda hoje com muita emoção também, quando a Senhora de Fátima Peregrina passou pelas
pelas diferentes paróquias. Na nossa paróquia, que foi um alvoroço medonho. E eu recordo que eu era talvez um rapazito com os seus 12, 13 anos, não tinha mais, mas tinha jeito para fazer macaquices, para decorar coisas. E então lá os homens fizeram uns arcos e eu era o homem da decoração dos arcos e recortes de papel, de cor, azuis e daquilo nas paredes, porque a senhora vinha passámos a noite inteira depois. Aquilo foi emoção muito grande, etc. Mas dia do corpo de Deus. Há bocadinho eu dizia no princípio, o dia do corpo de Deus é uma oportunidade muito grande que cada um de nós temos para na Eucaristia, na nossa missa, nós, quando o sacerdote consagra, repete as mesmas palavras de Cristo. Olha, fazemos aquele ato de fé de Tomé, meu Senhor e meu Deus. Ultrapassa, fazemos aquele ato profundo de joelhos, meu Senhor e meu Deus, eu creio nisto, na tua presença real, em corpo, sangue, alma, divindade, etc., como está no céu. É um dogma da nossa fé e é um princípio tremendamente forte que nos une à Igreja. O corpo de Deus, o sangue de Jesus Cristo, o que dizia o António Borba, é Ele que nos transforma. Somos nós que o comemos, que nos alimentamos dele e que podemos nos transformar nele. Como é que nos transformamos nele? Se calhar com palavras mais mansas, se calhar com atitudes mais humanas, de gente mais crescida, mais respeito, mais educação. E olha que as coisas de Deus na Igreja merecem o nosso respeito. Não é? Às vezes é uma pena, nós vamos diluindo e acabamos por estar longe destas coisas. Nós estamos a acabar. Quero agradecer ao Sr. António Borba, que veio de Turlock, aqui está comigo para gravarmos estes 3 últimos programas, entre os quais o de hoje. Muito obrigado para a sua viagem até cá abaixo, estar aqui connosco, sabedoria que nos deu e esperamos vê-lo cá mais vezes. Muito obrigado. Comigo ou com outras pessoas. E para vós, que Nosso Senhor vos abençoe e até outro dia, se Deus quiser.